Voltamos com Cidadania e Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo a bibliotecária Daniele Rohr e o diretor da Biblioteca Universitária da FURB, Darlan Gevaert Schmidt. No bloco anterior, a gente estava falando do projeto Leve-me, que é o projeto em que tanto os acadêmicos da FURB como a população, né, da comunidade geral, pode vir à biblioteca. Tem na entrada da biblioteca, aqui no campus 1 da universidade, na entrada tá umas caixas com livros que o público pode olhar esses livros. Se houver interesse, ele pode levar e ficar com o livro. Bom, essa é uma estratégia que a universidade está desenvolvendo para facilitar a leitura daqueles que gostam, mas também tem outras atividades que a biblioteca está desenvolvendo ao longo deste semestre e também atividades ao longo do ano, todas elas relacionadas com a questão da leitura. E um desses é oficina de leitura. E essa oficina de leitura que vai acontecer, inclusive, nesta terça-feira. E eu vou retornar na nossa conversa com a bibliotecária Daniele para explicar o que é a oficina de leitura. Então, na verdade, a oficina de leitura, ela é eu participei, conheci esse projeto, né, na minha graduação, na Universidade do Estado de Santa Catarina. E esse projeto foi iniciado com um professor que era meu professor também, né, da universidade. E a proposta é muito simples, é você sentar em um grupo de pessoas, ler um texto em conjunto. Então não precisa ter uma leitura prévia, como os círculos de leitura que se fazem, né, em alguns locais hoje ainda. Enfim, é uma leitura em conjunto e a interpretação acontece em conjunto também. Claro que é sempre bom ter alguém mediando isso tudo, né? Alguém que conheça o texto, enfim, que tenha mais familiaridade com o assunto também. E lá no UDESC esse projeto deu muito certo, inclusive ele começou em 2006 e continua ainda hoje. E o professor esse professor que iniciou o projeto lá é o que está vindo agora na terça-feira iniciar o projeto aqui também conosco. Todo mês, a ideia é a seguinte, fazer uma oficina dessas todo mês, certo? Com um mediador diferente, é uma pessoa convidada. Da universidade já tem algumas pessoas que aceitaram, né? Que já está tudo fechado, mas tem pessoas da comunidade também, de fora, né? E com um texto de um assunto diferente. Então, esse ano já tem confirmados textos de psicologia, de cinema, de fotografia, de música, de literatura. Sempre com um mediador diferente. Então, e nessa terça-feira agora, começa que horas? Começa às 19 horas, vai ser no nível 3 da biblioteca, então com esse professor da UDESC, que é o professor José Cláudio Morelli Matos. O texto que vai ser lido é um texto do Platão, que se chama Critão ou O Dever. E, enfim, como ele tem a formação na área, então, também vai ser... A ideia é ler junto e ele auxiliar na questão da interpretação mesmo. Né? Porque a questão da leitura hoje ela é muito complexa, as pessoas, muitas vezes, a gente, né? Acaba lendo os textos de uma maneira muito superficial e a ideia da oficina é aprofundar um pouco mais a interpretação mesmo do que se lê, né? E até dar dicas para... O professor acaba dando dicas de como se fazer uma leitura que saia da superficialidade, né? Não é bem dicas, assim, durante a questão da interpretação ali, você vai criando as suas próprias estratégias, sabe, para entender o texto. Claro que tem coisas que interferem muito, né, o que tu já conhece, de história, por exemplo, é uma coisa que auxilia bastante. O teu background mesmo, de formação, também auxilia muito nessa questão, né. Mas sim, dica não é a palavra, talvez a estratégia de leitura seja mais... Facilitar, né? Isso. E até porque, entre outras coisas, o aluno universitário, que teoricamente deveria estar mais familiarizado com algumas leituras, ele acaba tendo dificuldade. E eu acho que e aqui é um achismo mesmo, e eu vou voltar aqui com o Darlan, eu acho que é uma das grandes estratégias da universidade e da biblioteca é fazer com que este aluno ocupe aquele espaço e também aprenda ou adquira estratégias de leitura. E aí entra as rodas de conversa e ligada com oficinas de leitura. Essa é uma estratégia? Com certeza, com certeza. Uma estratégia e um papel da biblioteca, um papel da universidade. Falaste muito bem. Nós temos que fomentar a leitura. Eu acho que antes
Nós temos um papel crucial na universidade enquanto biblioteca universitária. Somos sim uma biblioteca universitária, reconhecida como tal. Entretanto, antes de qualquer coisa, antes de universitária, somos uma biblioteca. Né? E um dos papéis de uma biblioteca é fomentar a leitura, sem dúvida nenhuma. Né? A leitura técnica, como a que vai acontecer agora, que vai ser uma espécie de uma leitura técnica também, mas é uma leitura. A leitura. As pessoas precisam aprender a ler o mundo, a ler as coisas, a ler. Né? A leitura reflete na escrita, a leitura reflete em pesquisas de qualidade, a leitura reflete em trabalhos finais de qualidade, em artigos de qualidade, em conversas de qualidade. Né? Então, é fundamental a leitura, sem dúvida nenhuma. A oficina de leitura é uma estratégia que nós decidimos. No ano passado começamos esse projeto, começamos essa ideia, na verdade, fomentar um pouco essa ideia, mas em janeiro desse ano nós tivemos uma formação com os servidores da biblioteca durante 2 dias, e nessa formação o que aconteceu, muito do que saiu foi essa dinâmica de que esse papel da biblioteca também de ter essa aproximação com a comunidade mais forte. E entre um dos pontos desses destacados foi a condição de fomentar a leitura como espaço de como espaço de leitura mesmo, como espaço de as pessoas virem para a biblioteca para lerem, as pessoas virem para a biblioteca para desenvolverem muita coisa lá dentro. Né? A roda de conversa é um projeto também paralelo à oficina de leitura, que vai acontecer também com uma frequência, que visa sentar as pessoas e também com um mediador, né, com um grupo mediador, muitas vezes, ou com um mediador específico, a discutir um tema da atualidade, discutir uma temática que seja interessante. E conversar sobre isso também. Muitas vezes o mediador vai trazer um texto, muitas vezes vai ser uma notícia, muitas vezes vai ser isso. A ideia é fazer isso. Isso tudo acontecendo em espaços da biblioteca. Isso tudo acontecendo simultâneo à vida da biblioteca, que começa às 7 da manhã, né? Começa às 5 da manhã, quando o pessoal da faxina chega para fazer a limpeza da biblioteca, mas começa às 7 da manhã, quando chegam os primeiros servidores, 7h30 quando abre, termina às 10h30 quando sai todo mundo, 10h15, por ali quando sai todo mundo. Então, isso acontece de segunda a sexta, aos sábados das 8 às 5 da tarde. Então, esse movimento todo vai acontecendo dentro desse espaço de quase 9.000 metros quadrados. Então, essa é a ideia, na verdade. E esse é o nosso papel, fomentar a leitura, um dos papéis importantes que nós temos. Bom, um outro ponto interessante, e agora eu vou pedir ajuda da Daniele, que é o seguinte, quem gosta de ler sabe disso. Nós podemos fazer uma leitura distrativa, recreativa, digamos assim, pega um gibi para ler, ou pega uma revista dessas, né, de celebridades e tal. E depois nós temos uma leitura de informação, e aí a gente vai atrás das informações, das notícias, do que está acontecendo ao nosso redor e no mundo. E depois tem essa leitura formativa, que é uma leitura mais técnica, é uma leitura lá na área da filosofia, da física, uma leitura no campo da história. Chegar a esses níveis de leitura, Daniele, são níveis, né? Chegar a esses níveis de leitura, a biblioteca está abrindo essa possibilidade de fazer esse avanço, né? Sim, a ideia de pegar textos de áreas diferentes foi justamente isso, assim, porque um texto ele é muito diferente um texto do outro, né? Não existe um texto. Existem maneiras diferentes de você escrever coisas, né? E entender as coisas. E muitas vezes a pessoa que já lê, ela está muito habituada a ler o mesmo tipo de texto. Eu, por exemplo, costumo, geralmente, se eu for pesquisar sozinha, eu vou pegar sempre uma linha, vou seguir uma linha textual, né? E isso acaba, às vezes, gerando dificuldade de entender textos de outras áreas. Por N questões, seja pela forma como se escreve mesmo, seja pela questão dos termos específicos da área, né? Enfim, a ideia de trazer temas diferentes, então, é justamente isso também, é entrar em contato com conteúdos diferentes e com formas diferentes de escrever, né? Sobre algum tema, que é uma coisa bem característica, né, de áreas específicas. O Darlan pontuou algo aqui extremamente interessante. Fazer, a partir das leituras de texto, fazer uma leitura de mundo e também, obviamente, fazer uma leitura de si, porque a gente acaba se reconhecendo muitas vezes dentro de uma leitura. E eu costumo dizer que a palavra escrita, existe lá as escritas sagradas. A palavra escrita, do modo geral, ela é uma escrita que ela alcançou um outro nível,
Ela está lá, quando a gente diz, no princípio era o verbo, tem uma dimensão extraordinária. E o Darlan, que é um historiador, a gente sabe, né, Darlan, o quanto é importante a leitura para o indivíduo se reconhecer como um indivíduo, né? E a biblioteca, aos poucos, está deixando de ser esse espaço do silêncio absoluto para ser um espaço de humanização e agregar as pessoas, né? É esse a intenção que vocês estão caminhando? A ideia é chegar a essa condição de que o silêncio absoluto deva acontecer, ele precisa acontecer precisa acontecer. Entretanto, eu sempre falo do barulho de qualidade, né? A gente precisa ter o barulho de qualidade. Então é buscar essa condição de que a gente consiga ter esses dois lugares, né? Atender essas duas pessoas, esses dois usuários que vêm com essas demandas, né? Sem dúvida nenhuma, a leitura é algo que vai nos caminhar, vai fazer com que nós caminhamos para um entendimento nosso único. Então nós buscamos os mais diversos temas para tentar nos entender, sem dúvida nenhuma, né? Para tentar entender o que acontece aí fora, para tentar entender o que acontece dentro da gente. Então você tem dos mais diversos livros para tentar poder explicar as leituras que tem. Eu sempre brinco que a autoajuda, né, o segmento de autoajuda, quem define o que é autoajuda é você. Você que vai determinar. Um livro de culinária pode ser sua autoajuda, sem nenhum problema. Sim. Um livro de mecânica pode ser a sua autoajuda. Um livro de história pode ser sua autoajuda, né? Então é você que vai determinar quais são as leituras que você está procurando, que você necessariamente busca. E essa leitura que vai fazer você fomentar essa visão de mundo, que eu insisto bastante nisso, né? A gente precisa ter visão de mundo para entender o que acontece ao nosso redor, né? E a gente só vai ter isso a partir do momento em que a gente tem a leitura, leitura de tudo, né? A gente tem que vencer um pouco essa condição tecnológica do Twitter de 140 caracteres. A gente tem que ler bem mais do que 140 caracteres. 140 caracteres, se a gente consegue compilar uma informação em 140 caracteres, né, no Twitter, ou em um pouco mais no Facebook, ou em um pouco mais em outros lugares de mídia digital, a gente tem a condição porque a gente teve leitura. Então a gente precisa ter leitura de mais qualidade para poder compilar informações o mínimo possível, para poder compilar essas informações, para poder desenvolver esse processo, né? Leitura de mundo só acontece com leitura de livro, não tem outra alternativa. Com leitura de impresso, com leitura, pode ser digital, pode ser o que for, tudo bem, mas com leitura de produção de texto, né? E as pessoas só vão produzir texto lendo, não tem outro jeito, né? O caminho é esse. Toda vez que o Darlan vem aqui no Cidadania em Debate, a gente, antes de entrar no ar, a gente fica aqui com várias possibilidades de assunto, até porque a biblioteca é um universo à parte. E eu tenho certeza que a gente deixou de falar um monte de coisas que aos poucos a gente, obviamente, vai ter que chamar de novo o Darlan, vai ter que chamar de novo a Daniele, para a gente ir colocando, digamos assim, o assunto em dia. Mas eu quero agradecer, Darlan, mais uma vez por você estar aqui no Cidadania. É sempre um prazer, né? Sim, agradeço. Agradeço o convite mais uma vez. É sempre muito bom estar aqui, falar da biblioteca, que é um espaço que eu tenho uma paixão especial, né? Não pela condição de estar diretor, mas é um espaço que acho que me trouxe para trabalhar lá dentro, me chamou para trabalhar, pela minha convivência com o livro também. E fico muito feliz em estar aqui. Sempre que possível, sim, a equipe da biblioteca está à disposição para falar sobre ela e para falar sobre qualquer temática que você tiver interesse. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Daniela, muito obrigado também por você ter vindo ao Cidadania hoje. Imagina, eu que agradeço o convite também e, né, sempre que a gente puder trabalhar junto e divulgar o que é feito lá, a gente gostaria de vir aqui também para conversar sobre isso. Muito bem. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, e eu quero mais uma vez agradecer as presenças da bibliotecária Daniele Rohr e do diretor da Biblioteca Universitária da FURB, Darlan Gevaert Schmidt, que falaram sobre leitura e empréstimo de livros. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.